Olá, pessoal. Eu sou Eduardo Pécora e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o dom do poeta. O dom do poeta, ele é uma lição do livro Habitudes, a arte de se conectar com os outros. Na verdade, ele é a última lição desse livro. Mas quem que é o poeta? E o que isso tem a ver com liderança? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. O poeta é alguém que analisa a cultura e tem a capacidade de arrebatar o coração dos seus leitores, expressando ideias com relevância e criatividade. De modo muito semelhante, o líder primeiramente interpreta o cenário para então comunicar as suas ideias. Interpreta o contexto antes de dar uma informação. Faz uma leitura antes de liderar. E isso torna a sua comunicação muito mais relevante. A poesia, ela tem a capacidade de marcar a nossa memória. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui que está vendo esse vídeo hoje lembra de uma poesia que vocês recitavam quando eram crianças. Mas por que a poesia tem essa capacidade? Segundo a escritora Lystra Richardson, isso acontece, entre outras razões, quando o aspecto do poema mexe com o nosso nível emocional. E, por mexer no nível emocional, ele facilita a memorização. A palavra poesia vem da raiz grego poiesis, e quer dizer criação. Ela é uma forma de expressão artística, escrita, mas não é restrita ao conteúdo semântico, só as frases. Ela é também conhecida por suas qualidades estéticas, como a rima, né, como a cadência, várias coisas assim. Grande parte da Bíblia é escrita de forma poética, vocês sabiam disso? Por exemplo, o livro dos Salmos, o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, livro de Jó, né? Mas por que em formato de poesia? Novamente, porque a poesia fala ao coração e comunica a ideia de uma forma memorável. Da mesma forma que o poeta, o líder também precisa ir além do comum e inspirar e encorajar o coração humano. Ele deve expor as suas ideias de maneira que as pessoas lembrem das suas palavras. Tem um discurso muito célebre, e eu até aconselho vocês a procurar isso depois na internet, é um discurso do pastor Martin Luther King Jr. E nesse discurso ele repetia a frase assim: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, muitas vezes. Repetindo essa frase, ele deixou uma marca. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Durante esse discurso, ele envolve as pessoas como citando várias cidades dos Estados Unidos. E a hora que ele cita a cidade dos Estados Unidos, aquelas pessoas que moram nessas cidades, elas se sentem incluídas. Então isso toca as pessoas. Ele também empregou muitas metáforas. O assunto do discurso é extremamente relevante. E ele trouxe uma imagem que marcou não só o coração, mas o coração de toda uma geração. Novamente, dá uma procuradinha na internet, o discurso dele é bem bonito. Em suma, o líder tem que ser como um poeta. Quando ele for expressar uma ideia, ele tem que expressar essa ideia olhando o contexto e expressando com muita criatividade para marcar o coração e as pessoas lembrarem do discurso do líder. E eu vou dar aqui cinco segredos para uma comunicação eficiente. Primeiro, faça um início certeiro. Tente prender a atenção da sua plateia logo no começo. Tá? Então, certeiro, com um assunto muito relevante, chame a atenção da plateia. Segundo, use uma única temática. Não divirja, não abra muitos assuntos, né? É muito difícil quando uma pessoa começa um raciocínio dela, diverge para um lado, diverge para o outro, diverge para o outro. Às vezes ela até esquece de voltar para o tema central. Evite isso, foque num único tema, que a sua comunicação vai ficar muito melhor. Use uma linguagem simples. Quer ver um exemplo? Se eu falar essa frase assim, desta forma: refreai o ímpeto de empregar uma linguagem composta por termos eruditos e de difícil compreensão, com o objetivo de causar boa impressão em vossos interlocutores. É difícil, ele é bonito, né? Pomposo, mas fica difícil de entender, né? O que eu quis dizer? O que eu quis dizer é o seguinte: não tente impressionar os outros com o seu palavreado. Muito mais fácil de entender, né? Então, a mensagem fica mais efetiva. Durante a tua mensagem, use ilustrações, use imagens. Tá? E, finalmente, item 5, faça um final emotivo.
Mexa com o sentimento das pessoas e não somente com a mente delas. Isso vai ajudar a aprender a atenção delas e vai ajudar elas a lembrarem da tua mensagem. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê no próximo vídeo desse Habitudes. Um grande abraço, Deus os abençoe.